Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 37. Nós vamos resolver o exercício R19 sobre dilatação térmica volumétrica dos líquidos, ok? Nós já explicamos esse assunto, pessoal, nas aulas anteriores, inclusive já resolvemos alguns exercícios também. Eu peço que vocês refaçam todos os exercícios que nós estamos fazendo, porque serão objeto de avaliação, ok? Nós explicamos, olha, o conceito de dilatação térmica dos líquidos, tá certo? Essa parte aqui do material que nós encaminhamos para vocês, já falamos sobre isso aqui. Nós fizemos aqui a colocação das fórmulas, das expressões matemáticas que vocês precisam saber para resolver exercícios sobre dilatação térmica dos líquidos. Essas fórmulas elas são semelhantes às fórmulas para resolução de dilatação volumétrica dos sólidos, ok? Então, nós falamos também sobre o comportamento anômalo da água entre 0 graus e 4 graus Celsius, tá certo? Quando a água ela é aquecida, aliás, a sua temperatura vai aumentando entre 0 a 4 graus Celsius, ok? Nós colocamos também aqui o resumo de algumas fórmulas que vocês precisam saber sobre dilatação térmica volumétrica dos líquidos. E resolvemos, pessoal, alguns exercícios, tá certo? Como o exercício R17, ok? Da apostila que nós encaminhamos para vocês, o material que nós temos postado no GR8, tá certo? Nós resolvemos também o exercício R18, ok? Tá aqui a primeira parte do exercício e a segunda parte está aqui, ó, ok? E agora nós vamos resolver o exercício R19, ok? R19. O objetivo da nossa aula de hoje é resolver este exercício, tá certo? Então vamos iniciar a resolução desse exercício. Pessoal, é o seguinte: o exercício diz o seguinte: um líquido cujo coeficiente de dilatação térmica é gama, tá certo? Então é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, tá? O coeficiente de dilatação térmica do líquido é o gama. Tem densidade D0. Então nós temos aqui um líquido aqui, ó. Ele tem um volume inicial, aí esse líquido ele é aquecido, aí o seu volume aumenta, né? Então vocês estão verificando aqui, olha, que o volume desse líquido ele não é mais o mesmo. Ele aumentou de volume. Ele não tinha nenhum extravasor aqui, tá certo? Então o volume era esse. O volume houve aqui uma variação de volume aqui, ó. Essa parte aqui é a variação de volume do líquido, ok? É a variação de volume do líquido, tá certo? Só que veja bem aqui, olha, nessa situação aqui, esse frasco aqui onde o líquido está, ele não é importante, tá? Em nenhum momento aqui, olha, é citado este frasco, ok? Só se fala do volume do líquido, do volume inicial, do volume final, da temperatura inicial, da temperatura final do líquido, ok? Então, um líquido cujo coeficiente de dilatação térmica é gama tem densidade D0 na temperatura inicial. Então, a densidade inicial deste líquido aqui, olha, eu vou colocar aqui, ó, a densidade inicial dele é D0. A densidade inicial é densidade inicial, ok? Na temperatura inicial é delta θ. Então a temperatura inicial, que é delta θ, é delta θ, tá certo? Ao ser aquecida tem uma temperatura θ, então a temperatura final deste líquido a temperatura final dele será a temperatura final, que é θ. Ele não está dando nenhum valor, não está sendo fornecido nenhum valor escalar, tá? Um número, ok? Mas sim variáveis. Sua densidade se altera para D0, ou seja, a densidade dele, que era inicial, era D0, a densidade final dele, a densidade desse líquido aqui, é igual a D. Agora eu tenho que explicar para vocês o seguinte: o que é densidade? Densidade de qualquer substância, pessoal,
inclusive dos líquidos, é a razão entre a massa pelo volume. Então, quando eu pego a massa dividido pelo valor da massa, dividido pelo volume que essa massa ocupa, eu obtenho o que? A densidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que um determinado líquido tenha uma massa, ele pesa, vamos supor, 10 gramas. 10 gramas. E esse líquido que pesa 10 gramas, a massa dele é 10 gramas, ele possui um volume de, deixa eu colocar aqui, 5 centímetros cúbicos. Eu quero determinar qual é a densidade desse líquido. Então, se eu pegar aqui, ó, a densidade é a massa dividido pelo volume. Qual é a massa do líquido? 10. 10 o quê? 10 gramas. Dividido pelo volume, que é 5 centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir aqui, ó, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então a densidade é 2 gramas por centímetros cúbicos. Ok? Então, a densidade é 2 gramas por centímetros cúbicos. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é um exemplo para explicar o que é densidade. Isso aqui não tem nada a ver com a questão, ok? É só para explicação. Aqui é uma explicação, tá certo? Um exemplo aqui, eu vou colocar aqui um exemplo. Exemplo de quê? Disso aqui, ó, do cálculo da densidade de um líquido ou de qualquer substância, ok? Basta eu pegar a massa e dividir pelo volume, tá certo? Então, veja bem, ele fala aqui, vamos ler novamente, um líquido cujo coeficiente de dilatação térmica é gama tem densidade de zero na temperatura inicial θ zero. Ao ser aquecido até uma temperatura θ, ou seja, uma determinada temperatura que não é fornecida, sua densidade se altera para D. Era D0 e foi para D, aumentou. Aliás, quando o líquido ele é aquecido, pessoal, a densidade diminui, tá certo? Por que a densidade diminui? Porque o volume aumenta, tá certo? E a massa do líquido não se altera, ela permanece a mesma. Então, se eu tenho um líquido aqui, olha, de 10 gramas, eu aqueço ele, esse volume aumenta. O volume, vamos supor que aumenta para 8. Se aumentou para 8, então quer dizer que eu estou dividindo por um valor maior. Então, o resultado vai diminuir, tá certo? Então, todo o líquido, todo o material, quando ele é aquecido, a sua densidade, ela diminui, ok? Vamos lá, então. Continuando aqui. Ele pede o seguinte, relacione a densidade D, ou seja, esta densidade aqui, ó, a densidade D, relaciona a densidade D com a variação de temperatura ocorrida. Ele quer o que, pessoal? Ele quer o seguinte, essa relação aqui, ó, relacionar o que? Ele quer relacionar o valor da densidade do líquido após ele ser aquecido. Ele quer que relacione essa densidade com quem? Com a variação de temperatura, ou seja, em função da variação de temperatura, em função da densidade inicial, e em função de quem? Do coeficiente de dilatação térmica, ou seja, o gama do líquido, tá certo? O gama do líquido. Deixa eu apagar esse gama aqui que está muito feio. Ok. Pronto. Então, o que ele está querendo? Que eu deduzo uma fórmula que de maneira que eu obtenha a densidade, e essa densidade fica em função da variação de temperatura, da densidade inicial e do gama do líquido. Ok? É possível? Sim, pessoal, é possível. Ok? Olha só, quando esse líquido é aquecido, pessoal, nós sabemos o que acontece o seguinte, ó, se eu quero saber a densidade desse líquido aqui, aliás, o volume final dele, olha,
o volume final desse líquido será o quê? O volume inicial mais a variação de volume, ok? A variação de volume. Então deixa eu organizar aqui, ó. Cálculo, colocar aqui, ó, determinação do V. Quem é V? Do volume final, tá? Do volume final. Pessoal, o volume final do líquido é o volume inicial. Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. Falo uma coisa e escrevo outra coisa, né? Interessante isso. Então vamos lá. Deixa eu voltar para a canetinha. Canetinha, tá. Então o volume final é o volume inicial mais o que, pessoal? A variação de volume. Esse pedacinho aqui, ó, mais a variação de volume, ok? Só que nós temos que a variação de volume, quem é a variação de volume? A variação de volume do líquido é quem? É o volume inicial multiplicado pelo gama do líquido multiplicado pela variação de temperatura, ok? Então eu vou substituir isso aqui, ó, aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, substituindo ΔV, ok? Então vou fazer a substituição, eu tenho que V é igual a V0 mais ΔV. Mas quem é ΔV? ΔV é V0 gama delta teta. Então vai ficar V0 vezes gama vezes delta teta, ok? Agora veja bem que eu tenho aqui V0 e tenho V0. Então eu vou colocar aqui, olha, o V0 em evidência, tá? Então eu vou ter que o volume final é igual. V0, aqui na frente do V0 tem 1, tá? Tem 1 aqui, ó, 1 V0. Aqui também tem 1 V0. Então eu vou colocar em evidência, fora do parêntese. Vou colocar um parêntese aqui, ó. E aqui vai ser 1 mais. Aqui também 1, mas vai ficar 1 multiplicado por gama, que é gama. Então aqui vai ser gama vezes delta teta, ok, pessoal? Esse V0 aqui, ele estava aqui, ó. Se eu multiplicar o V0 vezes 1, é V0. V0 vezes gama delta teta, fica Z0 gama delta teta, ok? Então, eu obtenho essa relação aqui, ó. V é igual a V0 vezes 1 mais gama multiplicado por delta teta, tá certo? Vou guardar isso aqui, ó. Vou guardar essa relação porque eu vou precisar dessa relação, ok? Agora eu vou continuar. Não vou continuar na próxima página, não. Vou fazer o seguinte, olha. Se eu quero determinar a densidade desse líquido aqui, a temperatura de 0 graus Celsius, como é que eu faço? Então a densidade desse líquido aqui é D0. Então a densidade inicial dele, eu vou colocar bem aqui, ó. A densidade inicial desse líquido aqui, ó. Eu vou colocar aqui a densidade inicial desse líquido aqui, ó, D0 é igual a quê? A massa desse líquido. Qual é a massa desse líquido aqui? É igual a M. Então eu vou colocar a massa dele dividido, qual é o volume desse líquido? É V0, dividido por V0, ok? Então isso aqui, pessoal, eu vou chamar essa expressão aí de relação 1, tá? Eu vou chamar isso aqui de relação 1. Relação 1, o que é relação 1? É o D0, que é M dividido por V0. Agora eu quero determinar a densidade desse líquido após o seu aquecimento. A densidade dele é D, após o aquecimento. Então, D, quem é D? É a massa do líquido. Qual é a massa desse líquido? Ele contém a mesma massa. Esse líquido ele não evaporou, então ele tem a mesma massa. Então é a massa dividido pelo volume do líquido. Qual é o volume do líquido? É V, ok? E essa relação, essa segunda relação de densidade, eu vou chamar de relação 2. Então eu tenho a relação 1
da densidade, e tenho a relação 2 da densidade, e tenho esta relação aqui, que essa fórmula, essa equação que relaciona a velocidade final com a velocidade inicial, aliás, o volume inicial, que velocidade, volume inicial com o volume, aliás, o volume final com o volume inicial, o gama e o delta teta, tá certo? Então veja bem, eu vou continuar aqui na próxima página e eu vou colocar aqui alguns valores, tá certo? Alguns dados aqui que eu já tenho. Quais são alguns dados que eu tenho, que eu obtive anteriormente? O D0, quem é o D0? É a massa dividido pelo V0. E o D, que eu tenho também, quem é o D? É a massa dividido pelo valor do V, ok? E também eu tenho que o volume, eu tenho que o volume final, tá certo? O volume, isso aqui, deixa eu só colocar aqui. Isso aqui é a relação 1, isso aqui é a relação 2. Eu tenho também que o volume final é igual ao volume inicial, que multiplica o que? Que multiplica 1 mais gama delta teta. Delta teta. Tá certo? Agora, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou substituir esse valor aqui, ó, do volume. Vou colocar aqui, ó, substituir o valor, esse volume aqui, o volume, vou substituir onde? Vou substituir ele na equação 2, tá? Que é essa equação aqui, ó. Equação, vou colocar aqui, equação 2. Ok? Qual é a equação 2? Essa aqui, ó. D é igual a massa dividido pelo volume. Ok? Quem é o volume? O volume é V0, 1 mais gama delta teta. Então, olha só. D é igual aqui. Massa dividido pelo volume. Então, vai ser a massa dividido pelo volume. Quem é o volume? O volume final é V0 vezes 1 mais gama multiplicado por delta teta. Ok, pessoal? Então aqui, olha só, vou colocar aqui só para vocês entenderem melhor. Vai ficar o seguinte aqui, ó, massa dividido por V0 vezes 1 mais gama delta teta. Ok? Aí, olha só, massa dividido pelo volume, esse valor aqui está embaixo no denominador. Só que, pessoal, olha só, massa dividido por V0, quem é? Olha, massa dividido por V0 é o D0, tá certo? A massa dividido por V0 é a densidade inicial. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, D é igual a M dividido por V0, 1 mais gama delta teta. Então vai ficar D é igual a massa dividido por V0 é o D0. Então vai ficar D0, ok? D0 dividido por quê? 1 mais gama vezes delta teta. Tá certo? Então, ok, pessoal, concluiu essa questão aqui, tá certo? Porque eu tenho aqui, olha, eu tenho justamente aqui, olha, a densidade em função do D0, em função do gama, em função do delta teta, ok? Então, olha só, não foi isso que o problema estava pedindo? A densidade em função do D0, do gama e do delta teta. Então, eu tenho aqui que a densidade em função da densidade inicial, do gama e do delta teta, tá certo? Pessoal, refaça essa questão, uma questão interessante para vocês treinarem a utilização de variáveis, somente variáveis para resolução de algum tipo de problema envolvido a dilatação térmica volumétrica dos líquidos, ok? Refaça essa questão, tá certo? Se tiver alguma dificuldade, podem me perguntar, me encaminhando uma mensagem, ok? Bons estudos!